Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rômulo Dias, professor do Espaço Zeitgeist, e hoje a gente vai mais uma vez tratar os temas de atualidade aqui no Atualizando. Bom, no nosso encontro de hoje, nosso objetivo é falar sobre o mar Mediterrâneo, mais especificamente sobre uma geopolítica da China para o mar Mediterrâneo, a atuação dos chineses mais recentemente no chamado Mare Nostrum dos romanos. Vamos lá, gente. Apesar de hoje em dia o termo desterritorialização estar muito na moda, se fala muito na desterritorialização, na velocidade das trocas comerciais, na velocidade dos fluxos, o fato é que 90% mais ou menos do comércio mundial do comércio mundial de mercadorias ainda é feito pelos oceanos. Ou seja, por mais que o imperativo da velocidade seja observado atualmente, a gente ainda é muito refém da temporalidade peculiar, do tempo particular do oceano. E nesses tempos de parceria transpacífica, nesses tempos de parceria transatlântica, nesse momento em que os países dominam as grandes massas de água, os grandes oceanos, o mar Mediterrâneo tem ficado meio que esquecido. O mar Mediterrâneo que já foi um dos grandes protagonistas da história moderna, o mar Mediterrâneo que foi a piscininha de atuação dos britânicos desde o século XVIII, momento de afirmação dos ingleses no Estreito de Gibraltar, ao longo do século XIX, principalmente depois do Congresso de Viena, os britânicos reafirmam essa presença no Mediterrâneo, o mesmo mar Mediterrâneo que no período oitocentista foi muito cobiçado pela Rússia, o urso que queria virar a baleia nos tempos de conflito com os britânicos. Os russos queriam o acesso às águas quentes do mar Mediterrâneo. Isso foi o objetivo principal de política externa russa, mas uma meta não alcançada pelo país, pelo Império, ao longo de todo o século XIX. O mar Mediterrâneo, que no século XX também foi lugar importante do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoestratégico, para a atuação militar dos Estados Unidos na contenção da já União Soviética nos tempos de Guerra Fria. Vale sempre lembrar do papel importante jogado pela 6ª Esquadra Americana, ancorada lá próximo a Israel, no sentido de dissuadir, de promover a contenção do expansionismo soviético na massa euroasiática, já na fase clássica da Guerra Fria, já a partir de 1946, 1947. Mas não vamos falar de história, não vamos falar do passado. Minha ideia hoje é lançar luz no mar Mediterrâneo no presente, lançar luz para o comércio no Mediterrâneo e mais importante que isso, mostrar para vocês que nesses tempos em que o Mediterrâneo parece desinteressante aos olhos de muitas das tradicionais potências, a China se mostra cada vez mais forte, entendendo que a presença no Mare Nostrum, a presença no referido mar, dialoga diretamente com a sua política, com a iniciativa da Rota da Seda, pensada pelo Xi Jinping desde, grosso modo, ali a segunda metade da década de 2010. A Rota da Seda pensa a plena inserção da China, é sempre importante lembrar, no continente asiático, a inserção da China naquele jogo de poder na Ásia Central, na briga por aquela que é a Heartland, talvez mais importante do mundo nesse momento. A nova Rota da Seda, então, marcaria essa projeção dos chineses sobre a Ásia e teria a sua continuidade do ponto de vista geopolítico com a realização da rota marítima da seda. E aí a atuação dos chineses no porto de Pireus, na Grécia, é emblemática nesse sentido. A rota marítima da seda, como a gente pretende falar aqui, é algo complementar, algo importantíssimo para os interesses globais chineses e é ferramenta complementar, instrumento complementar à nova rota da seda, antes pensada pelo Xi Jinping. Então, o comércio no Mediterrâneo é um comércio histórico, é um comércio tradicional,
A gente tem uma herança, um legado deixado pelo mar Mediterrâneo aí de mais de 2000 anos de história. O Mediterrâneo como um espaço tradicional de intercâmbio econômico de civilizações milenares, o Mediterrâneo como um espaço importante de intercâmbio cultural, o Mediterrâneo como um espaço de florescimento de civilizações, não só ali na região do Maghreb, no norte da África, mas também principalmente na Europa mediterrânea, para a gente aqui do mundo ocidental, que absorve muito mais esse legado histórico da civilização grega, da civilização romana. E claro, o comércio no Mediterrâneo vem a ressaltar a importância das vias marítimas, a importância dos portos da região para o comércio mundial, para o comércio da Espanha com o Brasil, por exemplo, a relevância do Porto de Valência no comércio com o Brasil. Mas não vamos falar de Brasil, vamos falar de China. O fato é que existe, nesses 2000 anos de história, aproximadamente, mais de 2000 anos de história, uma identidade mediterrânea em construção a partir dessa sobreposição das distintas atuações de impérios, como o Império Romano, por exemplo, que, como eu disse, reivindicava essa ideia de Mare Nostrum, o Império Romano que dominou a região até o século V depois de Cristo. E no mundo moderno, no mundo contemporâneo, a Grã-Bretanha foi a grande protagonista do mar Mediterrâneo no século XVIII, no século XIX, em algum grau também no século XX, perdendo espaço cada vez mais para os Estados Unidos. Olhando do ponto de vista geográfico, o Mediterrâneo ocidental hoje ele é composto por aproximadamente 50 autoridades portuárias, mais precisamente são 48 autoridades portuárias, pensando aí tanto a costa africana quanto a costa europeia. São 80 terminais, é claro que a maior parte desses terminais está no continente europeu. E é claro também que os portos africanos, eles existem, o Tanger Med é o grande porto da costa africana, da costa norte da África nesse momento, mas, grosso modo, os outros portos africanos, quando comparados aos portos europeus, são certamente portos de menor porte. Olhando para o tráfego de containers também, é importante a gente olhar para a realidade do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar muito importante para o tráfego de containers, sobretudo pelo papel estratégico que joga, ele comunicando o canal de Suez ao Estreito de Gibraltar, ponto de passagem importante, certamente, para muito do tráfego marítimo. E esse tráfego de containers, é importante frisar, o Mediterrâneo não está morto, né? O mar Mediterrâneo não é um mar morto, com perdão da brincadeira, mas o fato é que esse tráfego de containers ele quase que dobrou nos últimos 15 anos. Em 2001, a gente teve no ano de 2001 um tráfego de cerca de 18 milhões de containers pelo mar Mediterrâneo e já mais recentemente, no ano de 2016, como eu disse, esse fluxo mais que dobrou, são 41 milhões de containers passando por lá. É importante a gente frisar, antes de falar propriamente do ponto central do nosso encontro de hoje, desse vídeo, que é a presença chinesa no Mediterrâneo, é interessante a gente marcar alguns aspectos mais gerais da região hoje. Um ponto importante, é claro, é o tradicional fluxo marítimo entre a parte europeia, a margem europeia e a margem africana. Vale ressaltar que hoje, atualmente, tem-se um aumento no tráfego de mercadorias no mar como um todo, como vocês observam. Mas isso não significa o aumento da comunicação entre a margem africana e a margem europeia. Existe um aumento gradual desse intercâmbio, mas esse aumento não acontece na mesma proporção do aumento do tráfego de containers na região. Olhando para esse intercâmbio entre o Maghreb e a União Europeia, a gente pode dizer que lá em 2008, cerca de 80% de tudo que saía do Maghreb, de tudo que saía do norte da África, ia para os países da Europa mediterrânea, ia para a margem norte
do Mar Mediterrâneo. No entanto, em 2016, esse intercâmbio cai consideravelmente. Então vejam vocês, tem-se o aumento do fluxo de containers, né, no Mar Mediterrâneo, mas em contrapartida tem-se uma diminuição desse intercâmbio entre o Maghreb e a Europa Mediterrânea. No ano de 2016, se em 2008 era 82% das mercadorias que saíam do Maghreb tinham como destino o Mar Mediterrâneo Europeu, os portos mediterrâneos europeus, no ano de 2016 esse número cai para 62%, esse percentual cai para 62%. 62% do que sai do Maghreb vai para os países da Europa Mediterrânea. E quais seriam as razões mais importantes para isso? Em primeiro lugar, a gente pode falar do aumento, do intercâmbio mesmo, né, do Maghreb com o norte da Europa. O norte da África vai dialogando em maior grau com portos mais tradicionais do norte da Europa, como Roterdã, por exemplo. Né? Antes, 10% do que saía do Maghreb tinha como destino esses portos. Hoje, cerca de 30% do que sai do Maghreb já vai para essa região. Então, isso faz com que o Mediterrâneo ele venha perdendo uma certa relevância no que diz respeito ao que sai do Maghreb. O Mediterrâneo é um tradicional espaço de passagem. O Mediterrâneo é um tradicional hub, é um hub muito importante no que diz respeito aos fluxos marítimos interoceânicos, especialmente aquele fluxo de mercadorias provenientes do Extremo Oriente. Mas no que diz respeito a essa relação Maghreb-portos da Europa Mediterrânea, aparentemente a Europa Mediterrânea vem perdendo peso para o norte da África. A gente tem que salientar também uma grande concentração, na verdade uma grande diferença entre os portos na África e os portos na Europa. Né? Existe uma concentração desigual de portos, se a gente compara os portos da costa europeia e os portos da costa africana. E no caso da desconcentração, não é só uma desconcentração, no caso da diferenciação, não é só uma diferenciação em termos quantitativos, mas é também uma diferenciação em termos infraestruturais. Haja vista que a gente tem uma ausência muito mais sintomática, uma ausência muito mais representativa de redes multimodais, de portos que poderiam cumprir a função de gateway, né, de porta de entrada mesmo, no sentido de marcar o intercâmbio comercial mais com a hinterland, com o interior desses territórios, né, dos países em que os portos estão estabelecidos. Mas nos portos africanos, a gente pode marcar uma ausência mais contundente de redes multimodais capazes de promover o desenvolvimento, não só portuário, mas dos países africanos, dos países magrebinos como um todo. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso no final desse encontro, sobretudo porque existem iniciativas no sentido de articular corredores de transporte, criar corredores de transporte eficientes, envolvendo os portos do Mediterrâneo, corredores como o corredor Mediterrâneo Europeu e principalmente o corredor transmagrebino lá no norte da África. Existem iniciativas importantes e tem capital chinês envolvido no sentido de pensar essas redes de transporte multimodais. Redes de transporte que então precisam ser desenvolvidas e redes de transporte que precisam de investimento em rodovia, mas principalmente investimento na malha ferroviária, que é algo que a gente quase não vê, principalmente no Maghreb, principalmente no norte da África. A gente tem alguns portos, então, na região que são importantes hubs, e esses portos podem ser, já estão sendo, na verdade, vitalizados, principalmente através de investimentos chineses que são mais vistos
ali a partir de 2015 e até o ano passado, até o ano de 2018. É verdade que esse ano, de 2019, os investimentos chineses diminuíram um pouco, principalmente por conta de algumas tensões com os Estados Unidos, tensões envolvendo inclusive aspectos relacionados à segurança no próprio Mediterrâneo, como a gente vai falar também, mas hoje os investimentos chineses ainda são altos no Mediterrâneo, mas em comparação com tempos anteriores, a China vem pisando no freio, mas é importante observar que a China entende que o Mediterrâneo é parte dessa estratégia mais ampla da Rota da Seda. O Mediterrâneo é personagem, região importante para a Rota da Seda, complementando a Rota da Seda como a Rota da Seda marítima. A grande Rota da Seda chinesa, ela foi então apresentada pelo Xi Jinping já no ano de 2013, mas é importante fazer uma recapitulação, porque esse discurso a respeito de uma nova Rota da Seda, ele começou a ganhar mais força no ano de 2017 em função de algumas transformações políticas observadas na China. Em 1978, a gente tem o início da abertura política, da abertura econômica, principalmente da abertura econômica da China. A China é um país que não se abriu do ponto de vista político, ainda sob a hegemonia do Partido Comunista, mas em 1978 tem início o processo de abertura, de maneira que em 2018 a gente tem aí os 40 anos, as 4 grandes modernizações empreendidas lá pelo Deng Xiaoping no início, a modernização na indústria, a modernização na agricultura, na ciência e também na tecnologia. No mês de outubro de 2017, a gente tem um discurso histórico do Xi Jinping, por ocasião lá do 19º Congresso do Partido Comunista da China, dizendo que a China estaria, enfim, pronta. Pronta para quê? Pronta para o desenvolvimento de uma política externa mais agressiva, né? Pronta para, de fato, se lançar ao mundo, para consolidar, inclusive, a imagem chinesa no mundo. E o presidente, o Xi Jinping, contava, então, na ocasião, com fortíssimo apoio do parlamento que tinha votado a sucessão ilimitada do Xi Jinping. O Xi Jinping poderia ser presidente da China quanto tempo quisesse, né? Claro, se o partido assim entendesse. Então, um Xi Jinping com um poder consolidado vai se empoderar suficientemente para promover uma política externa mais agressiva, embora, é claro, os tradicionais problemas da China permaneçam. A questão dos direitos humanos, a questão da censura, a repressão, a corrupção, o problema mais amplo também da poluição. O fato é que a China, nesse momento, já desde 2013, vinha desenvolvendo as linhas mestras disso, mas de maneira mais categórica, em 2017, a China começa a promover efetivamente essa estratégia mundial do crescimento do país, para o crescimento do comércio, ancorada na chamada Belt and Road Initiative. É uma nova Rota da Seda, então, que a China pretende implementar com o objetivo, primeiro, de retomar a sua força no continente asiático e, a partir daí, se afirmar em níveis globais. Na verdade, num primeiro momento, a ideia é garantir a estabilidade chinesa, se lançando para o oeste, a China que tem conflitos étnicos muito claros, né? Num segundo momento, marcar sua presença no jogo de poder, no tabuleiro geopolítico da Ásia Central, a partir daí disseminar ainda mais a sua presença para além da Ásia Central, no Oriente Médio, por exemplo. Existem investimentos importantes da China em portos israelenses e, além disso, chegar ao Mediterrâneo, chegar à Europa. E existem outras iniciativas chinesas para além dessas, claro, que a gente pode explorar em outros vídeos, em outras oportunidades. Mas o Belt and Road Initiative é a nova Rota da Seda que vai ganhando condições mais concretas para a sua implementação, então, a partir de 2016, 2017. 2017, fundamentalmente, quando a China demonstra essa disponibilidade maior para investir. Aliás, a China, por ser uma ditadura, né, a China, por ter essas peculiaridades do ponto de vista político, ela tem uma propensão maior
a investir sem solavancos, né? Porque inexistem pré-condições políticas a esses investimentos. A China sempre marca essa condição de apoio aos países em desenvolvimento e aí vai fortalecendo a sua imagem internacional sem a exigência de reformas de política interna, né? Sem pressões de Bretton Woods, sem pressões do Fundo Monetário Internacional. E a rota da seda marítima, mais recentemente, seria complementar a Belt and Road Initiative, a essa nova rota da seda. A China vem brigando com os Estados Unidos, né, para ser grande potência tecnológica. Junto com os Estados Unidos, é o país que também mais investe em inteligência artificial. Enfim, a gente tem uma briga maior da China, um posicionamento maior da China nos mercados globais. Já não é de agora que a China está incomodando os Estados Unidos, que a China está no calcanhar dos Estados Unidos. Então, essa grande rota da seda chinesa, ela foi apresentada em 2013 pelo Xi Jinping, a ideia de um grande cinturão econômico, a rota da seda terrestre, que seria complementada pela rota da seda marítima. A rota da seda marítima como uma estratégia política e comercial que, dentre outros aspectos, sinaliza para um posicionamento da China no mar Mediterrâneo, sinaliza para investimentos chineses no desenvolvimento dos portos do Mediterrâneo. A China quer importar cada vez mais recursos estratégicos ao seu desenvolvimento e a China já vem desenvolvendo isso também em portos brasileiros, isso também no continente americano, é importante frisar. A China quer desenvolver todo um maquinário logístico que proporcione também a exportação cada vez maior de produtos chineses. A China quer importar recursos e exportar os seus produtos. Bom, o Estreito de Gibraltar é muito importante nesse sentido, né? A presença chinesa ali nos arredores do Estreito de Gibraltar tem um grande papel geopolítico, sobretudo porque navegar pelo mar Mediterrâneo, navegar ali do Canal de Suez até o Estreito de Gibraltar, passando pelo colar de pérolas geopolítico chinês, é fundamental para reduzir o tempo de chegada até a Península Ibérica. Os chineses conseguem chegar ali à Península Ibérica de 8 a 12 dias, o que significa, claro, um tempo muito menor que se os chineses tivessem que circunnavegar ali todo o continente africano. No futuro, para além dessa rota da seda marítima, que traz mais relevância para o Mediterrâneo, os chineses querem também desenvolver a sua rota da seda polar, né? Mirando também nos portos do norte europeu e nos portos mais setentrionais também em nível global. Mas vale dizer que a China já é uma potência portuária, e isso há muito tempo. Eu suponho que todos vocês já saibam disso. Dos 100 principais portos de comércio de containers, dos 100 principais portos de comércio de containers, vocês podem ver no mapa, 22 dos mais importantes são chineses, e dos top 10 dentre esses portos mais importantes na comercialização de containers, 7 portos são chineses. O primeiro porto mais importante é o porto de Xangai, o terceiro porto mais importante é o porto de Shenzhen, e o segundo no meio desses portos a gente tem um porto em Singapura. Então, a China é uma potência marítima, a China é uma potência no comércio de containers, e os chineses buscam um modelo de conexão interessante, no sentido de conectar lá a Belt and Road Initiative a uma presença mais significativa no Mediterrâneo, o que significaria, claro, uma conexão, um diálogo mais profícuo entre o Ocidente e o Oriente, através da promoção de novas rotas marítimas para além das novas rotas terrestres que já vêm sendo promovidas. A China quer evitar cada vez mais
o Estreito de Malaca, um lugar de navegação muito difícil, né? E em função disso, ela vem desenvolvendo, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas ela vem desenvolvendo a sua política, a sua geopolítica do colar de pérolas. Na verdade, a China vai estabelecendo uma série de enclaves estratégicos ali na região do Indo-Pacífico, né, uma cadeia de portos para atracar até a sua chegada ao Canal de Suez, até a sua chegada ao Mar Mediterrâneo, como vocês podem conferir aí no mapa que está aparecendo na tela. Então, a China vai chegando até Suez e, uma vez em Suez, vai buscando os meios, vai buscando as condições para se fortalecer no Mar Mediterrâneo. A China não se contenta já há muito tempo em ser apenas e tão somente uma potência asiática. A China quer ser uma potência global. A China quer ampliar a sua esfera de influência. E hoje, segundo os ministros chineses, a China ela já investe em mais de 50 portos no mundo. Existem investimentos chineses em regiões portuárias de mais de 30 países, especificamente em 34 países a gente vê capital chinês sendo investidos. Muito embora, como eu disse, tenha se observado uma redução relativa na velocidade desses investimentos, esse último biênio, 2018-2019, por conta dessa escalada, extensão dessa escalada de conflito com os Estados Unidos. Bom, a ideia hoje é fundamentalmente falar dessa presença da China no Mediterrâneo europeu, na costa mediterrânea europeia, e também da presença da China na costa mediterrânea africana. Os chineses meio que substituindo os antigos protagonistas, principalmente os britânicos, que eram os grandes protagonistas no Mar Mediterrâneo. Entre 2008 e 2016, os portos europeus no Mediterrâneo, eles vêm perdendo espaço nos intercâmbios, eles vêm perdendo espaço no comércio marítimo para portos em crescimento no Maghreb, para portos em crescimento no litoral africano, e principalmente o porto de Tanger Med e o porto de Port Said, porto de Tanger Med no Marrocos, e o porto de Port Said Leste no Egito. Claro, um porto diretamente vinculado ali ao Canal de Suez, um porto diretamente vinculado ao Canal de Suez, o Port Said Leste, e um porto diretamente ali vinculado ao Estreito de Gibraltar, o porto de Tanger Leste no Marrocos. É importante frisar que mais de 90% do comércio entre a China e a Europa Ocidental, mais de 90% do comércio, 94% do comércio entre a China e a União Europeia é feito pelo mar. Então, se a China quer fortalecer o comércio com a União Europeia e fortalecer o seu protagonismo também, fortalecer-se como país na escalada desse comércio, a China precisa marcar uma posição de força no Mediterrâneo. E a China escolheu um porto grego para começar a investir pesadamente na região, que é o porto de Pireus, na Grécia. O porto de Pireus, senhores, é o grande símbolo dessa rota da seda marítima chinesa. É o principal alvo dos investimentos chineses. É o principal porto no sentido de promover essa conexão da China com o canal de Suez. É o principal porto no sentido de conectar também Suez a Istambul, na Turquia. A China quer estar presente no Oriente Próximo, a China quer estar presente na Europa mediterrânea. Vale mencionar a ponte entre o Oriente Médio e a Europa que Istambul representa. Não só do ponto de vista material, uma ponte efetiva que existe, mas também do ponto de vista geoestratégico, geopolítico, do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista simbólico. Então, o porto de Pireus, na Grécia, é uma joia, uma nova pérola desse colar de pérolas que os chineses vêm desenvolvendo na região do Indo-Pacífico,
a gente tem pesados investimentos da China Ocean Shipping Company, né, da COSCO. A China Ocean Shipping Company é uma empresa estatal chinesa que inicia os investimentos na Grécia, no Porto de Pireus, especificamente, lá em 2008. E em 2016, a COSCO já consegue 51% da participação no porto, a um custo aí de quase 300 milhões de euros, mais precisamente 280 milhões de euros. Nos próximos 5 anos, estamos falando de 2019, nos próximos 5 anos a COSCO quer conquistar mais 16% desses direitos, né, sua participação de fato, a um custo de quase 100 milhões, são 88 milhões de euros, buscando o controle total da autoridade portuária e buscando também até o ano, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que até o ano de 2052, o controle do terminal de passageiros lá do Porto de Pireus. Claro, os chineses também estão preocupados com o turismo. Os chineses são o país que mais manda turista para fora da China, né? No ano de 2018, se eu não me engano, foram quase 150 milhões de chineses viajando pelo mundo. Então, claro que essa presença chinesa na Grécia também contribui para uma injeção de capital através do turismo num país que vem cambaleando na Europa mediterrânea. Bom, o Porto de Pireus é um porto muito forte historicamente, né? Desde os tempos da Grécia, desde os tempos do século V, lá antes de Cristo. O Temístocles já reconhecia a importância do Porto de Pireus, o principal porto de uma Atenas antiga, e a COSCO, no ano de 2008, começa a querer transformar o Porto de Pireus em um dos grandes portos. Antes de 2018, né, em tempos anteriores, ali 2008, se não me engano, 2009, o Porto de Pireus figurava como o 96º mais importante porto do mundo, e no ano de 2018 ele ganha muitas posições. Hoje o Porto de Pireus é o 37º porto mais importante. E no volume de tráfego de containers a gente vê um crescimento expressivo também do porto, um crescimento de 20,9% no tráfego de containers no ano de 2018 em relação ao ano de 2017. O Porto de Pireus aparentemente, segundo informações de que eu disponho, o segundo porto que mais cresce no continente europeu como um todo, perdendo apenas para o Porto de Gdansk, o Porto de Gdansk na Polônia. E no que diz respeito a esse Mediterrâneo europeu, que estava meio engessado, né, meio paralisado, no que diz respeito ao Mediterrâneo europeu, o Porto de Pireus já é o segundo maior porto no que diz respeito ao número de containers, né, o tráfego de containers, o segundo maior porto do Mediterrâneo europeu, perdendo apenas para o Porto de Valência, porto sobre o qual nós já falamos. O Porto de Pireus pensando a totalidade dos portos europeus, e aí pensando também nos portos do norte da Europa, o Porto de Pireus é o 6º mais importante porto europeu hoje, e a pretensão das autoridades portuárias e da China, claro, dos investidores chineses também, é fazer com que o Porto de Pireus seja o porto mais importante da Europa no ano de 2020 e que fique entre os 20 portos mais importantes do mundo num prazo de 5 anos. Então, está se pensando o desenvolvimento desse porto e um papel protagônico que seria jogado por esse porto já num futuro próximo. Tem-se a perspectiva de construção ali de toda uma série de melhorias do ponto de vista infraestrutural, a construção de 4 hotéis no entorno da região portuária, a construção de um grande centro comercial nos Pireus, conexão com o metrô, aeroporto, porto, conexão metroviária também do porto com o centro de Atenas, a ampliação da zona de atracamento, facilitando a chegada de navios de maior porte,
né? E, claro, como eu disse, a perspectiva de investimento em turismo, haja vista que a China é a maior potência no que concerne a emissão de, de turistas. E além disso, além de todos esses aspectos, eu diria que além desse propósito de ser continuidade da nova rota da seda chinesa, o Porto de Pireus, por que o Porto de Pireus? Né? O Porto de Pireus ele cumpre um papel geoestratégico muito, muito representativo, principalmente se esse projeto de maior integração ferroviária for bem sucedido. A ideia é que o porto seja ponto de partida, na verdade o porto já é ponto de partida para muitos trens de mercadoria que conseguem um contato mais estreito com a região dos Balcãs, principalmente com países como a Sérvia ou a própria Macedônia do Norte. Então, é uma porta de entrada para o estreitamento das relações da Grécia com os demais países balcânicos. E, além disso, tem-se essa possibilidade de um contato mais dinâmico, de um contato mais constante, mais rápido com a Europa Central. Em menos de 2 dias, você consegue chegar à Alemanha, você consegue chegar à Europa Central, à Áustria, sem a necessidade de passar pelos portos mais importantes da Europa do Norte. É o caso do porto de Hamburgo, porto alemão de Hamburgo, mais importante porto europeu, e o porto holandês de Roterdã. E para além dessa influência econômica, para além dessa influência comercial que a China consegue quando se posiciona no Mediterrâneo, eu diria que existe também um quê de soft power aí, uma influência também política bastante significativa. A China pode estar contribuindo para uma polifonia na União Europeia. A China vai reforçando a sua conduta diplomática ali na região, a sua força política na região, e eu trago um exemplo simples nesse sentido, e acho que é bem relevante. A União Europeia vem condenando sistematicamente a China pelo fato de o país violar os direitos humanos. E recentemente, quando a ONU quis votar medidas contra a China, no que concerne justamente a política chinesa, aos problemas com os direitos humanos na China, a Grécia vetou a condenação da União Europeia. Então é claro que com mais investimentos chineses, investimentos na Espanha, investimentos em países que vêm passando por problemas, por turbulências econômicas, outros países da União Europeia vão pelo mesmo caminho no sentido de agravar essa polifonia e eventualmente interceder em favor da China na Organização das Nações Unidas. Bom, os Pireus então são um grande símbolo dessa rota da seda marítima, como extensão da nova rota da seda, mas é importante frisar também uma presença chinesa na Itália. E eu diria que o governo italiano está dialogando muito mais com a China do que o governo grego. A China tem planos também para o norte do Mar Adriático. O norte do Mar Adriático também cumpre papel importante na integração com os Balcãs. O Mar Adriático é lugar de conexão estratégica. O Mar Adriático contribui também para ligar a China a tradicionais mercados europeus. E a Itália é o primeiro país do chamado G7, dos grandes países, os países mais ricos do mundo, é o primeiro país do G7 a aderir a essa nova rota da seda. E a gente tem alguns portos italianos sendo incorporados a essa nova rota, essa rota marítima da seda, né? Alguns portos italianos sendo incorporados à rota marítima da seda. É o caso do porto de Gênova, é o caso do porto de Palermo e principalmente é o caso do porto de Trieste. O porto de Trieste passa por amplo desenvolvimento e está cotado para ser o novo Pireus, ou o porto de Pireus dos italianos, no que diz respeito aos investimentos chineses.
porto de Trieste hoje é pouco relevante, se a gente levar em consideração as rotas comerciais tradicionais, mas no futuro ele quer ser uma nova porta de entrada mesmo para a União Europeia, aproveitando-se aos olhos dos chineses e aos olhos de muita gente da sua posição estratégica, como vocês podem ver no mapinha aqui, né? O porto do Trieste, ele está ali no extremo norte, no extremo nordeste, no extremo noroeste do mar Adriático. É uma localização privilegiada, né, que permite também, como no Porto dos Pireus, uma grande conexão com a economia balcânica, permite a intensificação do comércio com países sem acesso direto ao mar, é o caso da Eslováquia, da Hungria, da República Tcheca, né, da Sérvia, e permite também uma conexão com a Europa Central, permite também uma conexão com a Alemanha. Então, é mais do mesmo, né? Tanto o Porto de Pireus quanto o Porto de Trieste são hubs importantes para os mercados da Europa Central e também para pontos comerciais tradicionais no norte da África e também no Oriente Médio. Existe uma região triangular de três portos que são vértices de um triângulo muito importante para as pretensões comerciais chinesas no Adriático. O Porto de Veneza, o Porto de Chioggia e o Porto do Trieste, que é o porto mais importante desses três. Vale mencionar, e aí os Balcãs estão realmente bombando, né? Vale mencionar que já antes a China estabeleceu uma parceria, os primeiros encontros nesse sentido aconteceram ali por volta de 2012, portanto antes do Xi Jinping marcar lá o compromisso com essa nova Rota da Seda, mas em 2012 a gente já tinha os primeiros encontros com o objetivo de constituir já a plataforma 16+1. 16+1 por quê? Porque é uma plataforma de integração, é uma plataforma de fomento ao diálogo entre a China e 16 países da Europa Central e da Europa Oriental. E quando a gente fala de países da Europa Oriental, falamos também dos países balcânicos. Essa plataforma 16+1 é uma maneira interessante de os chineses exercerem pressão sobre a União Europeia também. Albânia, Macedônia, Romênia, República Tcheca, a Polônia, país importante na União Europeia, Montenegro, Hungria, Lituânia, Sérvia, Eslovênia, Bulgária, Croácia, Estônia, Letônia, os países bálticos também participando, enfim, todos esses países fazem parte dessa iniciativa, fazem parte da plataforma 16+1. Então, falar da presença chinesa no Mediterrâneo Ocidental é tratar basicamente ali dessa presença em Trieste e nos Pireus. Mas vale dizer que a presença chinesa no Mediterrâneo Europeu não se circunscreve a esses portos. A China está em outros portos da Europa, tem investimentos menores em outros países. A China está investindo, grosso modo, ali em cerca de 14 portos, 14, 15 portos na Europa. É um investimento que representa, segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Europeu, a OCDE, aproximadamente 10% da capacidade logística dos portos, não só da capacidade logística dos portos europeus, mas da capacidade logística europeia. E os chineses, eles têm uma participação majoritária, até o momento em que esse vídeo foi gravado, em até 6 portos europeus. Então, não só no Trieste, não só no Porto de Pireus. Vale mencionar essa presença chinesa também no Porto de Valência. Vocês veem aqui no mapa, a quantidade de portos que contam hoje com esses investimentos chineses. O Porto de Valência, em 2017, o mais importante porto no Mediterrâneo Europeu, é alvo de investimentos chineses no ano de 2017, da ordem de mais de 200 milhões de euros. Os chineses têm participação majoritária no Porto de Valência, 51%, tem participação em terminais de container
não só em Valência, mas também em Bilbao, e participação em terminais ferroviários. Olha só que importante a integração, né? Participação em terminais ferroviários, não só em Bilbao, também essa conexão Valência-Bilbao, mas também em Madrid, mas também na capital espanhola, mais ali no centro-norte da Espanha. E os chineses também participam em outros portos no Mediterrâneo com investimentos que foram mais fortemente observados no biênio 2016-2017. Os chineses estão no porto de Val do Ligure, em Gênova, com 40% de participação. No porto de Marselha, um porto importantíssimo do sul da França, os chineses estão com 25% de participação. Nesse porto de nome impronunciável de Malta, né, o porto de Marzahloq, os chineses estão com também 25%. E os chineses, como vocês podem ver no mapa, não contentes com a sua participação no Mediterrâneo, se fazem também presentes nos tradicionais portos do norte da Europa. Tem participação chinesa no porto de Roterdã, na ordem de 35%. O porto de Roterdã, que é o porto mais importante da Europa, falei do porto de Hamburgo, mas o porto de Roterdã, que diz respeito ao comércio de contêineres, se não me engano, é o mais importante da Europa. O porto de Amberes, também os chineses têm 25% de participação. E no porto de Le Havre, também no norte da França, os chineses têm 25% de participação. Vocês percebam, então, a força dos chineses, não só no Mediterrâneo, mas nos portos europeus como um todo. E olhando para esse mapa, a gente consegue ver também a presença dos chineses no Mediterrâneo africano, em particular no porto de Tanger Med. O Tanger Med, que hoje, né, com a inauguração da sua extensão, é um dos 20 maiores portos do mundo. Não está aí não tá no mapa dos 20 principais portos do mundo que eu mostrei aqui para vocês, porque é um mapa desatualizado, mas já está hoje entre os 20 portos mais importantes do mundo, e é certamente Tanger Med, no Marrocos, o maior porto da África, superando Port Said Leste, no Egito, e superando também o porto de Durban, na África do Sul, lá mais na porção meridional do continente africano. A extensão do porto de Tanger, né, o Tanger Med, foi inaugurada em julho desse ano de 2019, portanto, há alguns meses. Tem sido uma plataforma logística criada, não só criada, mas sob os olhares atentos do governo marroquino. É uma plataforma logística que tem como prioridade o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do Marrocos, apostando na posição geoestratégica da região. Porto de Tanger Med está exatamente no Estreito de Gibraltar, sendo parte do plano de aceleração industrial lá do governo do Marrocos, né, elaborado pelo Marrocos, que pretende desenvolver a economia marroquina de 2014 até o ano de 2020. A participação chinesa no porto de Tanger Med é da ordem de 20%, e os chineses também estão presentes em Port Said Leste, com 20%, e em portos turcos, né, no porto de Ambarli, na Turquia, os chineses têm quase 50%, têm 42% de investimentos. Dentre as principais investidoras chinesas, né, os investimentos estatais, a gente tem que salientar o papel jogado pela COSCO, né, já mencionamos, também a China Merchants Port Holdings e a Qingdao Port International. Então esses são os grandes investidores da China, principalmente no Mediterrâneo africano. Mas não só isso, quando a gente pensa em Mediterrâneo, vale olhar também para o Oriente Médio e em particular para Israel. E aí temos também o recrudescimento das tensões com os Estados Unidos, que precisa ser marcado aqui no nosso encontro de hoje, porque isso pode eventualmente virar tema de TPS, tema de política internacional ou tema
de geografia. A gente tem investimentos chineses em Israel, investimentos chineses, principalmente no porto de Haifa. A Shanghai International Port Hub investiu cerca de 2 bilhões de euros no porto de Haifa, ganhando licitação para esse investimento lá no ano de 2015. A partir de 2021, a empresa chinesa, né, a Shanghai International Port Hub, ela vai ter o direito de gerir, né, o direito de gestão do porto de Haifa pelo prazo de 25 anos. 25 anos. Então veja a importância disso e veja o desconforto que isso causa para a Casa Branca, que isso causa para Washington, né? Não satisfeitos, os chineses também vêm investindo no porto de Asdod, também em Israel, um investimento de 1 bilhão de euros, então um investimento muito forte dos chineses em Israel, o que gera uma tensão com os Estados Unidos por conta dessa parceria tradicional que existe entre Estados Unidos e Israel, mas mais do que isso, é porque o porto de Haifa, em particular, ele fica muito próximo ao atracadouro da 6ª Esquadra dos Estados Unidos. Então, existem questões de segurança aí, né? Vale dizer que a China já tem um problema recente com os Estados Unidos, porque a China criou uma base militar no Djibouti, a primeira base militar chinesa fora da China. Ela estabeleceu essa base lá no Djibouti, que fica muito perto da base que os Estados Unidos têm no país, né? A base de Camp Lemonnier. Fica, na verdade, a alguns quilômetros da base chinesa. Então, existem tensões entre Estados Unidos e China, tensões que vêm crescendo mais nesse ano de 2019 e que estão contribuindo, inclusive, para os solavancos nas finanças internacionais, como a gente vem percebendo. Enfim, para além dessas questões relativas à China, e com o propósito de já encaminhar o final da exposição, eu queria só fazer mais algumas considerações a respeito do Mediterrâneo europeu e do Mediterrâneo africano. A União Europeia, é claro, eu comecei o encontro, eu comecei esse vídeo falando da relevância que o comércio marítimo tem em nível mundial, no que diz respeito ao transporte mesmo das mercadorias. E a União Europeia, ela importa 74% das suas mercadorias pelo mar. E nesse sentido, o corredor mediterrâneo, a revitalização mediterrânea é muito importante para a Europa mediterrânea, é claro, mas também para a União Europeia como um todo. Então existe uma busca pelo fortalecimento, pela constituição de uma rede transeuropeia de transportes, com o Porto de Valência, por exemplo, jogando um papel importante na condição de porto do Mediterrâneo mais importante. É claro que em breve é provável que esse porto perca protagonismo para os Pireus e também para o porto de Trieste, lá no Adriático. Mas é interessante, no que diz respeito, só a título mesmo de considerações suplementares, é interessante observar que o Porto de Valência tem alguns acordos com administrações, né, com portos brasileiros. É o caso do acordo do Porto de Valência com o Porto de Santos, que foi firmado, que foi assinado no mês de março de 2010. É um acordo de cooperação técnica com o propósito de estreitar os laços entre os portos e com o propósito de desenvolver a região portuária, o Porto de Santos, que é o grande porto brasileiro. E tem também um acordo mais recente, um acordo de 22 de março de 2019, firmado com a Companhia das Docas do Estado da Bahia, a CODEBA, Companhia das Docas do Estado da Bahia, um acordo entre a CODEBA e a APV, a Autoridade Portuária de Valência, um acordo de cooperação comercial, científica e também tecnológica. Porto de Valência é muito importante para nós brasileiros porque 1/3 das mercadorias que entram no Brasil provenientes da Espanha passam necessariamente pelo Porto de Valência. Porto de Marselha, também olhando para o Porto Mediterrâneo,
é um porto importante, porque é o porto, não é o porto mais importante em fluxo de contêineres, mas é o porto com maior conectividade ali no Mediterrâneo e é um porto gateway, né? É uma porta de entrada importante para as mercadorias que tem como destino a França, né? Então, muita atenção aí sempre ao porto de Marselha, ao porto de Valência, para além dos outros portos que eu mencionei quando olhando para o Mediterrâneo europeu. E no caso do Mediterrâneo africano, né, é importante a gente olhar para o desenvolvimento desses portos hub, que são os portos de transbordo, né, portos em que as mercadorias entram no território aduaneiro do porto de um determinado país, elas são transferidas de um meio de transporte para outro, né, e depois deixam o porto desse país em direção a um outro destino, né, em direção a um outro país. Os portos africanos, os portos do norte da África, têm uma posição privilegiada ali, né, no sentido de exercitar esse papel de porto de transbordo, de porto hub, de ligar o canal de Suez ao estreito de Gibraltar. Os portos africanos são mais próximos, tem uma distância mais interessante ali entre o canal de Suez e o estreito de Gibraltar, embora os portos europeus sejam os portos mais acessados. A ideia é que portos como Tanger Med, por exemplo, ou Port Said Leste, no Egito, sejam cada vez mais acessados. Mas não só isso, esses portos eles não devem apenas desempenhar função hub, eles devem desempenhar também a função gateway, a função de porta de entrada a um comércio profícuo com a hinterland desses países, como é o caso do Tanger com Marrocos, ou é o caso de Port Said com o Egito. O Porto de Alexandria, no Egito, por exemplo, tem essa função gateway mais importante, no sentido de fomentar esse comércio com o Cairo, que é a região metropolitana mais importante do Egito, mas o Port Said Leste quer, no futuro, substituir o Porto de Alexandria. E a função gateway desses portos mais importantes, Tanger Med e o Port Said Leste, é de grande relevância para o desenvolvimento, respectivamente, do Marrocos e do Egito. Então é importante que exista ênfase no Mediterrâneo Ocidental para que o progresso econômico da região, para que o progresso econômico do Maghreb seja observado. E contando com isso, tem-se também o desenvolvimento em paralelo ao corredor europeu, tem-se também apostas também no desenvolvimento de um corredor multimodal magrebino. Esse é um dos grandes objetivos no médio prazo, ali olhando para o Maghreb, a fim de fomentar a conectividade interior mesmo. A ideia é desenvolver algumas zonas econômicas especiais na região. E claro, olhando para portos gateway, olhando para portos que potencialmente podem desenvolver as suas respectivas hinterlands, o Tanger Med e o Port Said Leste são os mais importantes. O Tanger Med é um lugar de passagem importantíssimo, claro, né? Cerca de 20% do comércio mundial passa ali pela região. O Tanger Med dialoga diretamente com a zona econômica do canal de Suez, e o governo do Marrocos, que não é bobo, já vem implementando iniciativas importantes desde o final do século XX. No Marrocos, em 1997, é criada a Zona Livre do Tanger. A ideia é promover o desenvolvimento de uma zona econômica na região desde o final da década de 1990, desde 1997, através do fomento ao transporte de mercadorias, do fomento ao desenvolvimento de todo um aparato infraestrutural e logístico, né, do fomento a atividades industriais na região do Tanger. Em 2005 é criada a Agência Especial Tanger Med, que tem como grande protagonista o governo do Marrocos. O governo do Marrocos tem ali 51% das ações da Zona Livre e o restante fica com acionistas institucionais, mas a ideia é, a partir dessa agência especial, ou essa agência especial deveria ter como objetivo fundamental o desenvolvimento integrado ali da região do Tanger, que incluiria
esse porto de containers global, o porto do Tanger Med no Estreito de Gibraltar. Bom, essa agência especial Tanger Med vai gerir ali cerca de 1.000 hectares de zonas comerciais, de zonas industriais, buscando a conexão do porto com a rodovia nacional, buscando a conexão com uma ampla rede ferroviária informação e explorando essa ideia do Tanger como lugar de passagem. Como eu disse, cerca de 20% do comércio mundial passa por lá, porque está no estreito. Os navios não tem como desviar. Navios que passam pelo Mediterrâneo e tem como propósito atingir o Atlântico, não tem como desviar do porto de Tanger Med, não tem como não passar, pelo menos, pela região do Tanger Med. O Tanger Med quer ser um grande hub, no sentido de atrair esses navios, e aí a agência especial Tanger Med com um papel importante de propriedade do governo do Marrocos. O governo do Marrocos, que ao ser o protagonista na agência especial Tanger Med, concentra o processo, né, de tomada de decisões, né, coordena o planejamento daquele território. No mês de julho de 2007, o Tanger Med começa a operar, e desde o ano de 2016 o Tanger Med está conectado ao mundo inteiro. São diálogo com mais de 169 portos, quase 170 portos, né? Com mais de 60 países, quase 70 países, diálogo com os 5 continentes do mundo. Por mais que de início o Tanger Med desempenhe fundamentalmente essa função hub, a ideia é ser também um porto gateway, com a participação maior no fluxo de importações e exportações observados no Marrocos. Hoje, 10% do que é importado, exportado no Marrocos, passa pelo Tanger Med. E a Hinterland, a área de atuação, está muito limitada ainda ao Tanger, né? Mas no futuro as coisas devem ser diferentes. O principal porto nesse sentido, né, de gateway, é o porto de Casablanca ainda. É necessário desenvolvimento multimodal, né, da região para viabilizar, para que o Tanger Med suba de grau, ganhe outra relevância, olhando para dentro do Marrocos mesmo. E por outro lado, a gente tem que falar do Port Said Leste, né, da zona econômica do Canal de Suez. A zona econômica construída também, criada também na década de 10, criada, se não me engano, no ano de 2014. Uma zona econômica desenvolvida no entorno do canal, um corredor ali, um Canal de Suez, que inclui Port Said Leste, Port Said Oeste e as zonas econômicas de Port Said, buscando conectividade comercial em pelo menos 3 grandes dimensões, né? Da dimensão das redes, das rotas marítimas, a dimensão da eficiência portuária também, o diálogo profícuo entre esses portos, e na conectividade interna, justamente essa função gateway, fomentando, né, múltiplos participantes, desenvolvendo instituições e buscando aí a exploração das cadeias de suprimento marítimas. Port Said Leste, em comparação com Port Said Oeste, é o mais importante. Também um porto hub no início mais interessante, com a perspectiva de ser porto gateway. A ideia é captar até 25% do comércio dos containers que entram no Egito, ali pelo Canal de Suez, né, que tem grande relevância certamente no comércio mundial. Para aproveitar mais aquilo que está entrando na região, o governo egípcio está investindo, os chineses estão investindo, a iniciativa privada está investindo, e a ideia é que também o Port Said Leste, mas não só o Port Said Leste, né, a zona econômica do Canal de Suez se desenvolva, aumentando o peso do Egito no comércio no Mediterrâneo e também no comércio global. Em 1998, a gente pode dizer que 8% ali do comércio mundial passava pelo canal,
e 25% do movimento de containers, né, passava pelo canal de Suez. No ano de 2009, a gente tem um aporte muito maior de investimentos, né, com os chineses entrando com 20%. Tem essa criação de uma joint venture, né, como é que é? The Suez Canal Container Terminal. Suez Canal Container Terminal, se eu não me engano. É uma joint venture que vai contar ali com a APM Terminals, que é majoritária, mas tem a participação da COSCO da ordem de 20%. O Banco Nacional do Egito também entrou com um percentual de 5%. O setor privado egípcio também investe 10%. Enfim, é uma joint venture que vem trazendo resultados e que a partir de 2009 investe de forma mais sistemática com o objetivo de fazer com que o porto, com que aquela região deixe de ser apenas hub e passe a ser também gateway, focando na importação e na exportação, buscando a conexão ferroviária, né, com a ligação. Isso é um ponto interessante também do Egito, né, a ligação com um novo polo, um novo vale tecnológico que está se desenvolvendo no país, em Ismailia. A ideia é também conectar, integrar o canal de Suez a essa região, ligando também a região a um porto seco, no 10º Ramadã, que é uma região residencial interessante lá no Cairo. Fomento a túneis por debaixo do canal, promovendo um menor isolamento do canal de Suez, do porto de Port Said Leste, e ao mesmo tempo fomentando essa conexão com o transporte ferroviário. E Port Said quer, no que diz respeito à função gateway, né, quer superar o porto de Alexandria no atendimento a essa que é a principal região metropolitana do Egito, no atendimento ao Cairo. O Egito hoje tem 6 portos importantes, né, 6 portos de grande relevância. 3 deles têm essa função mais desenvolvida no sentido transbordo, né? 3 deles têm essa função hub mais claro. Port Said Leste, Port Said Oeste e o porto de Damietta. Esses 3 portos são responsáveis por 97% do volume total de mercadorias que circula a partir do Egito. Mas tem um papel limitado, a função gateway, né? Não tem um comércio tão profícuo com a hinterland. E por outro lado, os maiores portos de importação e exportação são Porto de Alexandria, que consegue essa conexão mais clara, mais substancial com o Cairo, o porto de El Dekeila e o porto de Sorna. Esses são os 3 principais portos do Egito no que diz respeito a essa função gateway, no que diz respeito a essa relação com a hinterland. Pensando a conexão Tanger-Med, Port Said Leste, a gente tem o projeto de um corredor transmagrebino, uma franja no norte da África que busca profundidade econômica, que busca uma maior penetração na hinterland do Maghreb como um todo, né, atuando principalmente na Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, 5 grandes países magrebinos, atuando nos centros produtivos mais relevantes, buscando também agir, buscando extrair da região as fontes de recursos naturais necessárias, também essenciais, mas ainda com ferrovias ineficientes, ainda com um diálogo muito precário, né? Seja com o norte da África, seja com o corredor europeu. Então, deve-se desenvolver os módulos de transporte, né? Deve-se desenvolver ferrovia, deve-se desenvolver uma infraestrutura viária de fato. Se a gente olha para o norte da África, certamente olhando aí para o corredor transmagrebino, a infraestrutura viária é mais desenvolvida porque é mais fácil de ser desenvolvida. A gente está falando de, basicamente, o corredor transmagrebino tem a previsão de cerca de 8.100 quilômetros de estradas, e desses 8.100, 59% já foram executados até a liberação desse vídeo, 30% ainda está por ser revisado e 11% por serem construídos, né, dessas estradas de rodagem. No que diz respeito à rede ferroviária, o quadro é outro, o quadro é totalmente diferente. Mais 50% ainda está por ser construído e claro que
existem muitas expectativas, mas o objetivo está longe de ser alcançado. A ideia é a do desenvolvimento de uma malha de cerca de 6.700 quilômetros para o transporte de mercadorias e de aproximadamente 5.450, 5.460 quilômetros para o transporte de pessoas. O corredor transmagrebino no norte da África, ele é parte de uma estratégia que busca a maior integração sul-sul, né? O maior intercâmbio entre os países do Maghreb em si. E para isso fomenta-se o desenvolvimento da estrutura nodal, né? Hoje a gente tem 24 portos no corredor transmagrebino. A perspectiva no futuro é a construção de 4 novos portos, de 2 novos aeroportos e de plataformas logísticas multimodais que jogam um papel representativo aí também, né? A gente tem 3 plataformas logísticas multimodais em serviço na região transmagrebina e tem-se mais 13 plataformas no caminho, mais 13 plataformas sendo planejadas, ou seja, esse corredor transmagrebino com toda aquela pujança sonhada está muito longe de ser concretizado ainda. Senhores, esse era o meu recado no encontro de hoje. Claro que a nossa ênfase maior foi na atuação da China no Mediterrâneo. Eu acho que pode ser tema da prova, já olhando para o ciclo de 2020, claro. Mas é óbvio que eu aproveitei a oportunidade em que o tema Mediterrâneo foi trabalhado para olhar também para algumas iniciativas em particular que vêm se desenvolvendo na região. Eu fico por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Combinado? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau, tudo de bom.